E outra coisa, um dos principais elos políticos do Workário, se não o principal, é o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, amigo de Flávio Bolsonaro, amigo de Daniel Workário, inclusive ele negava, né, que era amigo do Workário, dizia que era só um conhecido, e aí, mais uma vez, na quebra, o Workário fala, Ciro, pô, fala pra Marta, a amante dele, pô, preciso te apresentar o Ciro, ele é meu amigo da vida, né? Então, assim, a relação muito próxima, e por isso que o Flávio Bolsonaro não tem nenhuma condição de falar. Você nunca vai ver o Flávio Bolsonaro falando de Dias Toffoli, falando de Itamar, falando do envolvimento do Dias Toffoli com o Banco Master. O Toffoli, ele foi quem deu a liminar, suspendendo a investigação de rachadinha contra o Flávio, durante o governo Bolsonaro. Então, o Flávio Bolsonaro só vai falar sobre o Toffoli se ele combinar com o Toffoli. Olha, eu vou bater aqui meio de leve, só para aliviar, mas por enquanto, zero. Sobre Ciro Nogueira, pior ainda, eu duvido muito que Flávio... Primeiro, ele não falou absolutamente nada, ele está completamente calado sobre as mensagens falando das reuniões com o Ciro Nogueira, com Daniel Workário. Então, porque ele não tem nenhuma condição, porque o Ciro é um dos seus principais aliados. Inclusive, o Ciro estava lutando para ser vice quando ainda tinha a possibilidade do Tarcísio sair candidato a presidente. Estava utilizando a influência do Flávio para ser indicado como vice do Tarcísio. Agora, para reforçar isso que eu tô falando, o Vilela, tem os prints aí da quebra. Primeira, ó, o Augusto é Augusto Lima, né? Ó, você não acredita nas frases, isso aí, deve Daniel Workário e a Marta, a amante dele. Você não acredita nas frases que eu vi hoje, levei o Augusto para ter uma testemunha. Pelo menos eu consegui dar risada depois, porque o Augusto é engraçado imitando. André Esteves, do BTG, disse que era o maior banqueiro do mundo e que era Deus que apareceu na nossa vida. Qual que é o contexto? O Workário estava tentando salvar o banco, fazendo uma negociação com o BRB, né, o Banco Estatal de Brasília, e utilizando a influência política do Alexandre de Moraes. E vou explicar o elo aqui. Por que contratar a mulher do Alexandre de Moraes e querer ter a influência do Alexandre de Moraes? Porque o Alexandre de Moraes, ele prendeu o Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, responsável pelo BRB, e o Ibanez foi solto e, digamos assim, entre aspas, deve a sua soltura, né, em razão ao Alexandre de Moraes. Prendeu no contexto do 8 de janeiro lá atrás, 8 de janeiro, né? Exatamente. E aí, contrata a mulher do Alexandre para ter a influência do Alexandre para falar com o Ibanez. Aí, meio que começa a dar errado, né, essa operação para salvar via BRB, e aí vem o André Esteves, né? E o Daniel Workário vai ter uma reunião com o André Esteves para tentar pedir ajuda, ó, pelo amor de Deus, já que o BRB não vai salvar, que o BTG salve. Aí o André Esteves fala isso, que é o maior banqueiro do mundo e que era Deus aparecendo na vida do Daniel Workário, que ele tinha que agradecer a Deus a proposta dele e esquecer o BRB. E aí ele fala que o Augusto Lima imitava o André Esteves, porque o André Esteves tem um sotaque carioca muito carregado, né? Imagino, gostaria muito de escutar a imitação do Augusto Lima do André Esteves. Aí ele fala: fui lá porque Banco Central pediu, porque ele é ardiloso. Entra na mente dos caras do Bacen, Banco Central. Mas a turma tá pegando pesado demais. Essa semana fui massacrado. Aí ele, sim, total. Só os peixinhos da Faria Lima, blá, blá, blá. Enfim. Aí mostra, né, a relação de proximidade do Augusto, que ele inclusive vai fazer uma negociação com o André Esteves e leva o Augusto Lima de, aspas, testemunha. Aí, ó, ela fala: amor, vou dormir, manda mensagem quando acabar, você tá com quem? Tá me ignorando de propósito? Aí o Daniel Workário responde: estou sim, acabou chegando Hugo e Ciro Nogueira, para falar com o Alexandre de Moraes. Não deve demorar, se você for dormir eu saio e te chamo. Então, mas essa aí é o primeiro registro que a gente tem de reunião, Ciro Nogueira, Alexandre de Moraes, Daniel Workário. Aí eu vou pro próximo. Aí, outro registro, tô em casa, Ciro e Alexandre, Ciro Nogueira e Alexandre de Moraes. Tanto Ciro como Alexandre dizendo que não tinha relação de amizade e tal. Já estamos no segundo encontro. Próximo. Tava na Target, tava comprando roupa, blá, blá, blá. Acho que não, amor. Toca o Alexandre e tenho reunião depois, com o Ciro. Terceiro registro, Alexandre de Moraes e Ciro Nogueira. Próximo. Amor, você não tem ideia, é o quê? Fala, amor. Tem um BO que o Augusto bateu na Flávia, a Flávia Arruda, que é casada com o Augusto Lima, né? E aí, com o ex-governador do DF e com o ex-governador Arruda, né? Nossa, que ruim, amor. A Flávia foi ministra do Bolsonaro, né? A Flávia Arruda foi ministra do Bolsonaro, e aí casada com Augusto Lima, e aí teria apanhado do Augusto Lima. Olha lá. Nossa, que ruim, amor, mas essa mulher enlouquece até o Buda. Então, assim, pra Marta Graeff, já que a Flávia Arruda irritava demais, tomava umas bofetadas e tava de boa, né?
Que grande burrice ele ter perdido a cabeça. Enfim, ela deu queixa, não sei o quê. Aí ele fala, né, que o governador, o Ibanez, teria um BO de que o Augusto bateu na mulher. Então, próximo. Acredita que o presidente do Bacen já falou da nossa casa, do Banco Central. Como assim, amor? Da casa de Miami? Como ele sabe? Pois é, falou pra quem? Fala direito. Falou lá dentro do Banco Central, nada demais. E aí, nesse período, eu não sei se ele tá falando, porque acho que aí já era 24, final de 24. Aí, não dá pra saber se ele tá falando do Roberto Campos Neto, que era o presidente, ou do Galípolo, que tinha acabado de ser nomeado presidente. Né? E só fazer um parênteses aqui, Kim. As primeiras mensagens são de agosto e setembro de 25, já são depois do começo da confusão, né? E essas que ele faz menção ao presidente do Bacen, que você fala, são de 24. É bom fazer essa cronologia, porque quando ele está mais presente com o Alexandre, com o Ciro Nogueira, a confusão já estava posta e já estava na mídia, inclusive. Porque esse é um ponto importante que você colocou. Uma coisa é você falar com o Daniel Vorcaro ou ir evento do Daniel Vorcaro antes dessa confusão toda. Porque o Daniel Vorcaro ele fazia eventos igual o Lide do Dória, né? Juntava um monte de ministro supremo, juntava um monte de político e tal, e todo mundo participava abertamente, né? Não era reunião secreta, era eventos que ele patrocinava como um cara rico que patrocinava eventos de debate político, como o Lide do Dória, publicamente. Depois da confusão, isso aí são reuniões privadas, né? Inclusive de proximidade, inclusive em férias do Ciro Nogueira e do Alexandre de Moraes. Aí é outro ponto que está sendo bastante polêmico, né? Tem essa anotação, precatórios fundos, pegar lista Dino, 15 bilhões de reais. Aí seria o ministro Flávio Dino? Não sei. Então. Não sei, estou fazendo uma pergunta, ministro Flávio Dino, não sei. Seria um dinossauro? Aí, quarta reunião com o Alexandre de Moraes. Tô indo encontrar... E aí, uma coisa que às vezes colocaram em dúvida, né? Todas as outras vezes ele se referiu como Alexandre. Dessa vez ele fala Alexandre Moraes. Aí fala, não, é um Alexandre que não era o de Moraes, era o Moraes. Então, assim, qual que é a desculpa que vão dar aqui, né? Tô indo encontrar Alexandre Moraes perto de casa. Como assim? Ele tá em Campos do Jordão. Não, como assim? Amor. Tá. Momô. Como assim? Tá bom, eu vou ler todas as partes, inclusive as românticas. Como assim, amor? Ele tá em Campos ou foi pra te ver? Aí ele tá passando feriado. Então, assim, o Alexandre de Moraes tá passando feriado em Campos do Jordão. Tipo assim, é a amigo. Páscoa de 25 e o Alexandre tem apartamento em Campos. Mas que machismo é esse que ele não fala com a esposa do Alexandre, que é quem foi contratada, e fala com Alexandre? É verdade. É um machismo, né? Com certeza, né? Fala com ela que... Ele contrata, né, a mulher como advogada, né? Tem uma formação, currículo. Veja o currículo da mulher do Alexandre de Moraes. Absolutamente compatível com a sua remuneração. Que é de... Não, ela é... A remuneração. A remuneração de 129 milhões de reais. Em 3 anos, né? 3 milhões por mês. Então, o pessoal falando que é uma remuneração alta para isso. Nós estamos aqui com 2 advogados aqui. Vamos falar de valores. Tá compatível aí com o mercado? Muito. Eu acho que tem 2 fatores aí. Só não perde a linha de raciocínio. Exato. Tenho doutorado, pós-doutorado, livros publicados e nunca tive um contrato de 129 milhões. Verdade seja dita, e não conheço ninguém... Já trabalhei com grandes advogados ex-ministros que tenham tido um contrato de 129 milhões. Primeiro ponto. E segundo ponto, alguém paga 129 milhões para sua advogada e nunca conversa com ela, não há um serviço, não há nada que você diga, olha, fundamentados esses 129 milhões de honorários porque ela fez isso ou aquilo. Não há um diálogo com ela, não há uma menção a ela e não há um serviço. Eles falaram lá no começo que ela foi contratada para estruturar o compliance do banco, não sei o que eu acho que é até a pior desculpa do mundo, porque a operação chama compliance zero. Se ela fez o compliance, puta que trabalho de merda que ela fez, porque tudo tava sendo roubado no banco. Exato. Pô. E outra coisa, ela não assina um processo, né? Me corrija se estiver errado. Ela assinou tem um processo que é uma denúncia criminal do Daniel Vorcaro contra o investidor de fundo aqui da Faria Lima, porque esse cara estava denunciando o Banco Master de Falcatrua. E aí a pessoa da Faria Lima que estava denunciando no final foi condenada até por stalking, não pode citar Nelson Tanuri, Daniel Vorcaro, anda com segurança e carro blindado por onde vai. Então a vida do cara virou um inferno por ele fazer o correto, né? Fazer o certo.
Então, essa é a turminha aí que nós estamos brincando. E aí, Pois é. a gente vê na mensagem que ele tá passando um feriado, né? Não é tipo assim, vou ter uma reunião de trabalho e tal. O cara, vocês, assim, pelo menos eu falo por mim, tá? Se eu tô descansando num feriado, eu nunca vou encontrar uma pessoa para ter uma discussão de trabalho. Já são poucos os momentos que eu vou descansar em feriado. Sim, e Ainda vou passar com um contato profissional? Não, imagina, porra. Então, vamos lá. Quinta vez. Agora tô com o Alexandre. Louca pra saber de tudo. Estou aqui, amor. Aí, te ligo mais tarde. Foi cansativo hoje? Já terminou? Ficou só no shopping? Só fazer um adendo aí, o Kim estudou no Wolf Maia, por isso que ele tem esse Exatamente. nível Exato. de interpretação aí. Exatamente. Sim, amor, acabei faz 1 hora. Estou em casa com a family. Cansativo, porque estava sozinha, sem modelos. Mas ficou uau. Que bom, amor. E aí, amor? Tô aqui, amor, assistindo TV. E você? Tô aqui, nossa casa. Video call, blá, 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 blá. Um mostrando as suas partes íntimas pro outro. A Peleleca e a Lola. Uma mostra a Peleleca, outra mostra a Lola. Quem era o primeiro cara? Alexandre Moraes. Então, zoeira. de novo. Eu falei de partes íntimas, mas na videocall ele tava mostrando que ele tava com o Alexandre Moraes. Tá. Agora, um parênteses, ela vive num universo paralelo também, né? Não sabe quem é o Alexandre de Moraes essa altura do campeonato. Exatamente, né? Assim, pra gente... Enfim, Ou ela queria guardar coisas também pra usar contra também, né? Pode ser. Exatamente. A Peleleca não ia ter Não. esse nível de... não, sim. Sinceramente, essa... É assim, a gente claramente tá vendo o diálogo de Isso é duas pessoas com problemas cognitivos insanáveis, 24, né? Esse é um diálogo, chega a ser até uma experiência antropológica de você assistir, como se estivesse num zoológico vendo os dois animais mais burros do zoológico tendo um diálogo. Aí, ó. Aonde você quer encontrar... Já tá errado. Aonde, tá? onde. Aonde é movimento. É para né? onde, É onde você quer encontrar. Eu posso te buscar no aero. Aí, ó. Não precisa, meu amorzinho. Longe demais. Vou chegar e ir para uma reunião com Ciro Nogueira. Aí. A gente vai conversar. Quem é esse outro com você? Não conheço, né? Ciro Nogueira. É um senador. Ó. Muito amigo meu. Quero te apresentar. Um dos grandes amigos de vida. Pô, E aí o Ciro Nogueira publicamente, não. Porra, é o cara que eu conheci Mal ali. conheço. Aí teve ali, acho que pelo menos 3 vezes já dele falando de Ciro Nogueira. E dessa vez, assim, prestem atenção. E aqui eu quero esse recorte dessa quebra. Mais uma vez, Ciro Nogueira é um senador muito amigo meu. Um dos grandes amigos de vida. Pegue este recorte e confronte. Até vou fazer um desafio aí para os jornalistas, pessoal da imprensa. Pegue este recorte, coloque na frente do senador Flávio Bolsonaro e pergunte para ele a opinião sobre o Daniel Vorcaro, falando que o Ciro Nogueira é um dos seus grandes amigos de vida. Esse seria um grande serviço prestado pelo jornalismo brasileiro se vocês dessem essa transparência do que o Flávio Bolsonaro tem a falar sobre isso. Tem mais um aí? Cadê? Ah, não, esse aí é muito bom, que ele chama Bolsonaro de burro. Aí, o Daniel Vorcaro. O pior de ontem foi ter o Bolsonaro postado. Recebi mais de 1000 mensagens no Instagram. Ai, você lida com tudo tão bem. Postou aonde? Aí, no Twitter dele, idiota. Uau, não acredito. Depois, todos os amigos, o próprio Ciro ligou. Então, o Ciro, ele vai lá, fala com o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira é próximo do Bolsonaro, foi um dos principais ministros do Bolsonaro. E o Daniel Vorcaro entra em contato com o Ciro Nogueira para explicar para o Bolsonaro que o que ele tá revelando de Banco Master e que ele postou não tem a ver com o PT. Atinge o próprio governo dele, né? Aí vai lá. Depois, todos os amigos, o próprio Ciro ligou, mas não tinha como tirar. O cara é um beócio. Alguém falou pra ele que era coisa do PT, ele foi lá e postou. Só que aí não dava mais pra tirar, Sei. porque já tinha dado uma repercussão e tal, mas atingia os próprios amigos dele.